Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar as nossas práticas e vamos falar um pouquinho sobre as combinações dos pliés, dos grand pliés, né? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho, não tanto da correção, porque a gente já passou pela correção dos pliés e grand pliés, mas sim sobre as possibilidades, né? Ainda no Class 2, eu considero que é um ano de a gente estar treinando com os alunos os pliés e os grand pliés. Não é ainda de estar inovando, colocando muita coisa e realmente que eles pratiquem, é um ano de muita prática. O plié e o grand plié vai acompanhar os alunos até o Class 8. E nesse tempo a gente sempre vai estar inovando a combinação com o cambré, a combinação com a quantidade de pliés, a quantidade de grand pliés, a forma de virar, né, para o outro lado da barra, né? Então tudo isso a gente vai estar inovando a cada ano para que não se torne tão repetitivo e tão maçante. Mas a questão é, eu posso utilizar como meus grand pliés? Posso combinar os meus cambrés de qualquer forma? A gente pode, né? A gente só tem que ter uma questão em que nível nós estamos. Aqui no Class 2, a gente não deve muito florear demais, porque justamente eles acabaram de aprender, né, o grand plié de forma crua, lá como realizar, de frente para a barra, lá no Class 1, depois foram para o lado da barra, e no final do Class 1, eles estavam já realizando uma combinação, né? Realizando lá todos os grand pliés, e passando pelos cambrés. Agora, esse ano, é uma questão de realmente de manter esse grand plié, de realizar mais práticas sobre ele, e aí a gente pode ver algumas combinações para variar a cada 2, 3 meses, mas sem muita alteração, certo? Conforme passar os outros anos, né, o Class 3, Class 4, aí a gente pode aprimorando mais essas combinações, aí a gente vai mais ver lá para frente também, a cada ano a gente vê uma combinação diferente aí. Então vamos ver aqui algumas possibilidades. Quando a gente está realizando em primeira posição, não vou tratar de correções, né? Porque tudo isso a gente já passou. Primeiro, né, agora começar a exigir um pouquinho mais dos alunos aquele preparo de braço, aquela respirada, aquele olhar fora, né? Olhou na mão, passou. E agora quando a gente vai descer para um grand plié, essas respiradas, né? Fez o plié, respirou e... Essa respirada de braço tem que ser bem controlada, não deixar o aluno sair voando, tá? Aqui, ó, por exemplo, a gente já mostrou lá, realizando depois passando o braço e realiza um cambré lá atrás. Realizando um cambré lá atrás, certo? A gente pode variar, realizando com o pé no chão, pode variar fazendo num élevé, né? Então, passou o braço lá, realizou, fez um cambré lá atrás. Ou a gente pode combinar no nosso Class 2 aqui, a gente pode realizar o suplés à frente, né? Então, tanto com o pé no chão, né? Realizando lá, pode realizar lá na frente com o pé no chão. Aqui um cuidado que a gente tem que ter é o jogar do quadril, né? Que o aluno, às vezes, naturalmente, às vezes acaba jogando um pouquinho o quadril para trás, tenta manter esse aluno, esse deslizar, realiza lá de novo. Desliza, mantém o quadril mais para cima da perna. Isso. E chegou lá e realizar, que é muito mais difícil, né? Realizar lá em primeira posição, mantendo a primeira posição lá no élevé. Então, subiu no élevé, isso, e olhou na mão. Esse olhar aqui, gente, tem que exigir esse olhar aqui, ó. Isso aqui tem que acontecer, ó. Essa postura aqui, ó, tem que acontecer na mão, tá? Passou, e agora o aluno tem que realmente buscar no corpo, aí vir alongando, tá? E vou aproveitar aqui, pode descer, pode fazer com o pé inteiro no chão para não ficar tão exaustivo lá. Pode descer aqui. Isso aqui a gente já falou, né? Da descida, agora do retorno. Aqui, ó. Buscou no corpo. Esse braço tem que vir encaixado agora. Ele tem que vir encaixado. E a cabeça começa a buscar fora a partir do momento. Isso. Tá? O que não pode acontecer, que eu vejo muito aluno fazendo e às vezes o professor não corrige. Busca de novo lá embaixo. Aí, o aluno começa a subir. Começa a subir e o braço começa a ficar. Pode subir reto aqui. E o braço vem vindo aqui, ó. Não acompanha o corpo. Então, o braço tem que vir acompanhando o corpo. Ele busca e daí no momento que ele fecha uma terceira lá embaixo, ele vem acompanhando. Tá? Não deixa o tronco começar a subir sem esse braço, certo? A não ser que a gente vai vir... Só que isso não é usado, por favor anotem, não é usado no Class 2 ainda. Isso são para níveis mais avançados. Faz um cambré para mim, retornando por desenrolar lá. Desceu.
E agora vem desenrolando, aí o braço vai ficar, isso aqui, cabeça fora. Existe esse voltar aqui também, mas não é usado aqui ainda no Class 2, tá? Esse trabalho aqui de vértebra tem que esperar um pouquinho mais. Isso pode ser usado em quarta também, que complica um pouquinho mais. Aí, a gente vem para uma segunda posição. Numa segunda posição, pode subir lá no LV, a gente pode fazer só um trabalho de, por exemplo, se a gente quiser fazer um trabalho ou de cabeça, pode fazer aqui, tá? Combinar com... fez o grand plié de segunda, né? Eu tô falando dos cambrés, né? Ou a gente pode fazer lá, põe o pé no chão, pode fazer para dentro, né? Pode fazer para fora a combinação, né? Então, combinou e olha para fora aqui, né? Combinou para fora. A gente pode fazer para trás também lá, né? Então, fez lá atrás, tá? São combinações. Isso tanto, tô falando, pode ser realizado também lá nos LVs, tá? À frente, eu já cheguei a ver, mas não é muito utilizado. Mas às vezes para uma inovação, mas não, acho que agora no Class 2 não vamos fazer tanta inovação assim. Então, a gente pode variar esses cambrês. Esse para fora, eu não gosto muito de usar agora no Class 2 também, porque exige um maior controle. Eu acho que a partir do Class 3, Class 4, a gente pode começar a utilizar. Aí a gente passa para uma quarta posição. E os mais comuns, né, é realizar o cambré derrière lá atrás, né, realizar o cambré, né, ou em élevé também, né, pode subir, realizar em élevé. E aí a gente vai ter, existe também esse descer lá na frente, mas ainda não é para esse nível, né? Esse alongar aqui, né? Não é para esse nível ainda, mas a gente vai utilizar essa combinação mais lá para frente. E também os para dentro na quarta, mas também deixar lá para um Class 3, Class 4, Class 5 que tem mais controle desse quadril. Class 2 é prática básica mesmo, tá? A gente vai combinar um cambré básico com um grand plié. Só vai alterar um pouquinho durante o ano para não ficar tão enjoativo. Às vezes coloca um plié no meio, alguma coisa assim, ou coloca 2 grand pliés, certo? Existe esse aqui também, né, que você alonga aqui e desce o cambré atrás aqui, né? Esse aqui também dá para combinar, certo? E indo para a quinta posição, aí nós também vamos ter, né, tantos para dentro. Podemos fazer os para dentro, podemos fazer para frente, daí lá geralmente a gente puxa ou faz o pé inteiro no chão, a pied plat, né? Ou a gente busca em sussu, nem precisa fazer, né? Então fica repetindo os mesmos cambrés lá, né? Ou a gente pode realizar o mesmo cambré lá, ou derrière também, realizando para o derrière, tá? A questão é coerência com as cabeças, coerência com os braços, né? Conforme você for combinar, e também com o tempo musical. Lembre uma coisa, Class 2 é nível básico ainda. Então, a gente não pode querer fazer um grand plié em 4 tempos e fazer um cambré em 2, né? Como a gente faria, quem sabe, para um Class 7, né? Um nível mais avançado. Então, porque eles não têm essa habilidade rápida. Vai haver desencaixe, vai haver uma jogada de braço desnecessária se você acelerar demais. Então, segura o tempo do exercício, certo? Eu vou mostrar uma combinação agora, uma combinação bem simples, mas que eu gosto de utilizar para esse nível, que é para o Class 2. Eu vario um pouquinho durante o ano, às vezes coloco com um plié junto, ou mudo o cambré da primeira posição, da quinta, ou junto já começo na parte do segundo semestre, eu começo a juntar os dois lados, que nós vamos falar depois sobre junções espelhadas ainda sobre isso. Mas eu vou mostrar essa combinação, a Lorena vai estar mostrando. Um grand plié básico mesmo de cada posição. Lembrando que na técnica Vaganova a gente utiliza geralmente primeira, segunda, quarta e quinta. Não é uma regra, geralmente é opcional mesmo. Você pode fazer, você quer fazer, eu quero fazer primeira, quero fazer segunda, depois eu quero fazer quinta e depois quarta, posso? Claro que pode. Certo? Se quiser começar da quinta e depois regredindo, também é possível, certo? As combinações que você vai fazer do exercício tem que ser de uma criação também sua, só tem que ter coerência, o exercício completo tem que ter coerência. Uma coisa, terceiras e quintas se substituem, então não há necessidade. Eu vejo às vezes pessoas fazerem
Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Não precisa passar pelas 5 posições. Terceira e quinta, a terceira é uma intermediária da quinta. Se o aluno faz quinta, que agora no Class 2 o aluno tem que estar fazendo quinta, então é primeira, segunda, né, quarta, quinta ou quinta, quarta. Certo? Então vamos fazer a nossa combinação. É um grand plié de primeira e souplesse à frente com élevé. Segunda posição, grand plié. Vai alongar lá para dentro da barra sem tirar o pé. Uma coisa também que pode variar, abre a segunda lá. Certo? É isso aqui, ó. A gente pode fazer o aluno alongando só aqui, com o pé inteiro lá. Ou podemos pedir para ele alongar lá. Tá? Uma coisa importante sobre esse cambré que eu ainda não falei, para dentro, que as costas devem estar alinhadas, né? Essa correção aqui dessas costas, esse ombro tem que estar entrando para dentro. Esse braço, ele vem seguindo a linha da orelha, mas ele pode, quando ele chega ao final desse alongamento, ele pode dar uma leve relaxada lá, certo? E essa cabeça acompanha a linha na barra aqui, certo? E cuidado para esse braço não relaxar demais, porque tem gente que acaba fechando o braço lá e quando você vê, tá aqui assim, passando na frente do rosto, quase tampando o rosto. Isso não pode, tá, gente? Não deixa o aluno tampar o rosto lá na frente. Certo? Então vamos para a nossa combinação. Respirou. 1, 2, desce, 3, 4, apoia, 5, 6, 7, 8, subiu no élevé, lá na frente. Alonga o braço da barra, segura os calcanhares para dentro. E cabeça lá fora, desceu, abriu segunda. E 1, 2, respirou. Abriu e alongou lá dentro. Segura. E passou para a quarta, esticou ponta. Passou e apoiou. E 1, 2, 3. Apoia. E subiu no élevé, lá atrás. E desceu e abriu quinta. E plié. E desceu. Apoiou. Isso. Puxou o sussu, fica lá fora. Segura. E vem transferindo lentamente o lado. E olhou lá fora. E desceu e respirou. Aí. Eu prefiro nessa combinação, por exemplo, já utilizar o Antournant, né? Que a gente já vem falando lá para aprender lá no Class 1, no finalzinho do Class 1, e agora está no momento para eles começarem a praticar isso. Então, como eu já tinha utilizado, né, um souplesse à frente, o cambré derrière lá para dentro da barra, então na quinta posição eu resolvi combinar essa virada, aprender a virar no sussu, né? Então isso envolve aquele movimento de pé, o promenade também, aquela deslizada, aquele compasso, né? Então mostra lá a virada. Quando a gente vai fazer o aluno virar, isso a gente já falou lá dos Antournants, né? Então o aluno vai virar, lembrando que essa perna que vira a ser a frente é ela que desliza para chegar num sussu. Isso, para poder ajeitar o sussu, porque se o aluno só virar, mostra só virando, o que acontece? Isso acontece muito, eu já tenho visto muito com os alunos, né? Fica um X lá, né? Então eles têm que aprender a puxar essa frente e não a perna de trás. Porque às vezes o aluno quer ajeitar a perna de trás, ajeita lá de trás. Ficou horrível, né, gente? Então ensinar que quem desliza é a perna da frente nesse momento, tá? Então você já aproveita esse momento do grand plié para inserir isso e ensiná-los a virar.
Porque como a gente vai trabalhar no Class 2, bastante coisa espelhada, os dois lados, então a gente precisa que eles saibam virar corretamente, tá bom? Então já dá para explorar já desde o Grand Plié ali esse trabalho de estar virando. E depois, né, conforme o tempo, aí o aluno já começa a realizar o Grand Plié dos dois lados, né? Fez um lado, já realiza o outro lado, faz já num exercício só. Lembra que eu já falei também sobre o método Vaganova, que ele tem uma característica de tornar os exercícios mais longos, né? Então aqui foi um exercício exatamente curto. Então o correto seria a gente depois evoluir para fazer um lado, já fazer o outro, tá bom? Então, pessoal, de combinações de pliés, eu espero que vocês explorem bastante isso, né? Que vocês busquem escrever os exercícios de vocês, né? Com coerência, né? Sem inventar muita firula, né? Sem colocar muita coisa, sem querer também colocar tempos curtos, né? E colocar coisas que não são... Lembre de utilizar aquelas regrinhas das combinações que a gente já falou na aula teórica, tá bom? Então, nós encerramos a nossa aula de combinações aqui. Até a próxima!